Saudações! Então, eu estou dando continuidade a esse meu projeto de fazer review dos cursos que eu assisto. E eu escolhi começar pelos cursos do Olavo de Carvalho, até mesmo porque eu não sei como que vai ficar essa questão do acesso aos cursos e aos sites e tudo mais no final do ano. Eu peguei ganhei acesso a tudo isso só no final do ano passado. Então, eu acho que eu já dei aqui em outros vídeos, meu histórico com relação à obra do Olavo de Carvalho. E pretendo fazer isso sobre outros cursos também de outras pessoas, do Padre Paulo Ricardo, e também da área financeira e tudo mais, mas eu achei que faz sentido, né, no meu momento de indagações intelectuais, falar sobre esses cursos do Olavo de Carvalho. E aí, se você está, de repente, na dúvida, se surgiu a dúvida, se você tem curiosidade para saber sobre o que tratam esses cursos, que você tem acesso a eles através do curso online de filosofia do Olavo de Carvalho. Então, talvez esses pequenos reviews sejam de algum auxílio, né? Então, hoje eu quero falar sobre o curso de esoterismo que ele tem. Então, eu falei no primeiro curso primeiro sobre o curso de simbologia, e eu acho que faz sentido falar, né, seguir nessa linha, falar sobre o curso de esoterismo dele, né? E é um curso. Então, a primeira coisa que eu sempre procuro me responder para falar de um curso é se ele atende às necessidades as expectativas que eu tinha antes de entrar no curso. E esse aqui atende mais do que o de simbologia, não porque o curso seja melhor ou pior, mas só porque ele realmente vai falar um tanto sobre esoterismo e sobre tudo aquilo que é a experiência de vida dele e as indagações intelectuais dele, e nada além disso, né? Então, é um curso que tem mais de 5 horas, porque são 5 aulas, cada uma delas tem mais de 1 hora, mas não chega a 1 hora e meia, 2 horas. Então eu não sei se chega a 6 horas de curso, mas é por aí. E então, né, ele vai falar bastante da experiência dele com as taricas e da trajetória dele, e de tudo que ele aprendeu e que ele vivenciou. Ele vai se recordar da ocasião em que ele, depois de ter estudado sobre a maçonaria, os símbolos maçônicos e tudo mais, de uma ocasião em que ele chegou a dar aula para, assim, explicar para maçons, dar aulas para palestras para maçons sobre o funcionamento, né, pelo menos uma palestra sobre aqueles símbolos. Eu falei, era impressionante porque eles não sabiam, aqueles maçons todos não sabiam de nada do que eu estava, não sabiam, né, sobre aquilo que eu estava falando, né, sobre a flauta mágica e tudo mais. Então, então eu acho que atende, mas eu acho que falta um pouco ponderar, o que eu acho que não fica claro, nunca fica claro quando é o Olavo de Carvalho falando, e essa é uma crítica que eu tenho dele há bastante tempo, né? Pelo menos com os conteúdos com os quais eu tinha contato no YouTube e na internet, Facebook e tudo mais, assim, abertos, né, não pagos, que a personalidade dele é muito forte e ela se mostra nessas ocasiões de uma maneira muito acentuada. E isso acaba fazendo com que às vezes aquilo que ele diz ganhe proporções de verdades absolutas, e há menos espaços, ainda que ele seja intelectualmente honesto, em apontar para você que talvez ele não saiba, não fica muito. Parece que
ele tá assim, ele está falando de um patamar intelectual tão alto que aquilo que ele está dizendo parece que é o que existe. E eu também estudo, claro que dadas as devidas proporções, eu estou assim, chegando nos 40 e, né, então não tem como, assim, existe uma proporção, mas eu também estudei muito sobre essa questão, também não é, talvez ele passou a vida inteira estudando sobre isso, mas eu tenho lá meus bons 20 e tantos anos aí de estudos sobre essas questões, além da minha própria vivência. E então tem algumas coisas que eu acho que eu, assim, há certas eu teria que pontuar certas coisas, mas eu acho que sai do escopo de um review do curso. Então eu vou dar uma pincelada e aí você que está assistindo, pelo menos vai ter uma ideia sobre o que realmente é o curso, em vez de só um curso sobre esoterismo, e se é interessante para você assistir de forma pormenorizada ou não, né? Ou se você decidir não, pelo menos você tem uma ideia de quais são as ideias que estão colocadas nesse curso. Então, ele começa falando fazer uma definição do que é um rito, né, a repetição formalizada de um gesto primordial, e ele vai então tratar de rito mágico, que é a manipulação dos aspectos e forças sutis da natureza, vai falar dos processos alquímicos dentro desse sistema de magia, né, que é a manipulação eu, pelo menos, anotei assim, que é a manipulação de elementos materiais que, em conjunto com a manipulação de aspectos sutis, obtém alterações e resultados de longo alcance. Eu tentei condensar bastante conteúdo aqui, ele se debruça muito mais. Então ele começa falando da existência de energias sutis. Então, se você tem algum problema em acreditar na existência das forças sutis, já é uma primeira barreira aqui, né? Ele comenta sobre a magia, né, que é a manipulação direta desses elementos sutis, fala dos jeans, que é a personificação dessas forças sutis no Islã, né, e de como isso é diferente do sistema de anjos e demônios no cristianismo e no judaísmo, mas na verdade não é tão diferente assim, mas aqui, pelo menos da forma como ele só pincelou, dá a impressão de que é mais diferente do que de fato é. E aí ele vai falar dos ritos propiciatórios, que é a súplica que eu resumi de forma condensada como a súplica às entidades sutis e tudo que sonda, né, o outro lado, ou outras realidades espirituais. Ritos sacrificiais, né, que é aquilo que são aqueles ritos em que se busca agradar ou atender a alguma entidade sutil. E os ritos de agregação, que são aqueles ritos que funcionam como em que você passa a fazer parte de de um espírito coletivo, né? E, e aí, por fim, os ritos iniciáticos, que são os que de fato dão acesso a realidades espirituais e às esferas espirituais. E ele vai falar do começo até o fim que tudo que ele viu sobre o esoterismo, então nas taricas e em contato com os maçons, e estudando a maçonaria e de tudo que ele estudou, ocultismo, ele realmente, a escola tradicionalista e tudo mais, então ele dá uma pincelada e ele resume da seguinte maneira: eu passei por tudo isso e estou falando aqui para que você não tenha que passar por tudo isso, né? E aí ele vai concluir e explicar por que ele dá o testemunho dele de como ele voltou para a Igreja Católica. Então ele na infância teve uma infância católica e depois ele voltou para a Igreja Católica. E eu tenho uma experiência diferente porque eu venho de uma família que, assim, meus pais são católicos não praticantes, quer dizer, meu pai, a família do meu pai é católica não praticante e a minha mãe de uma família protestante também bem desgarrada, livre, né? Então,
E minha história é um tanto diferente da dele, mas a minha história não é interessante aqui nesse review. Ele vai falar das taricas, né? Que vai falar dos elementos iniciáticos das escolas de filosofia, vai dar uma pincelada entre as disputas, a disputa entre o Avicena e o Averroes. Vai falar desses ritos de agregação, né? Que tem então no exército, tanto no exército quanto no Islã, que eles independem da fé, né? Assim, o Islã é um código civil supostamente universal, então mesmo que uma vez que você adere ao Islã e você cumpre aqueles preceitos, você não precisa ter fé. É a heresia oposta à do protestantismo, né? Então, que inclusive ele vai pontuar de como é impossível aquela história unicamente pela fé. Ele tem um ponto ali em que ele dá uma pontuada também, mas enfim. Mas não é o cerne do curso, né? Ele vai falar dos conflitos entre as taricas e as lojas maçônicas, conflitos entre as diferentes taricas, umas com as outras, e como há sempre esse sistema de camaradagem e ao mesmo tempo de disputa, e a mesma coisa sobre as lojas maçônicas, que não há ele defende a tese de que não há uma maçonaria unificada e uma hierarquia única nas lojas maçônicas, né? E ele vai também expor a tese do Guénon de que houve no Ocidente um esvaziamento do esoterismo e a busca dele de restaurar, né, que seria restaurar o esoterismo no Ocidente, né, na maçonaria, e ele vai então apontar para essa busca. O Olavo de Carvalho vai pontuar que essa busca acaba desembocando, na verdade, em uma tentativa de dominação do Islã como força reformadora do catolicismo, e juntando, né, nesse sistema também a maçonaria, e de como isso é, na verdade, absurdo. Então ele segue explicando das origens católicas da maçonaria, que são aquelas sociedades de ofício, né, as corporações e tudo mais. Então ele vai, em algum momento do curso, pincelar sobre a diferença entre a maçonaria operativa e a especulativa, né? Então, essa passagem e a forma como, em grande parte, em decorrência do protestantismo, houve uma ruptura entre a maçonaria e o catolicismo, que vai desembocar na maçonaria moderna, especulativa, como nós a conhecemos, né? Então, ele faz uma distinção entre o ocultismo, né, que é o esoterismo popular, que eu sempre falo que é o exoterismo, né, que é essa ideia de que o esoterismo popular é o exoterismo das escolas de mistério. Ele não usa o termo escolas de mistério, esse é um termo que eu uso. E sociedade secreta, a maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma escola de mistério. E aqui ele aborda como escola de pequenos mistérios, e aqui eu posso até pontuar que minha experiência é que, na verdade, são trabalhados uma versão dos grandes mistérios, mas uma versão mentirosa, mas também não é o escopo aqui desse vídeo, né? Então ele faz essa diferença entre o ocultismo, né, que é esse esoterismo popular, e esse esoterismo mais sério, que busca uma consciência espiritual das forças sutis, né? Então ele vai falar da religião de Adão, né? Assim, ainda no trabalho do Guénon, ele vai citar um pouco o trabalho do Teilhard de Chardin, mas também não entra muito aqui. E disso ele vai passar então para o Chuon, que é que foi quem deu continuidade às ideias do Guénon, né? Aí ele vai falar dessa tentativa, novamente dessa busca do Chuon de restaurar o conhecimento das coisas esotéricas, sutis, na Igreja Católica, né? E ele cita aqui, né, sobre um livro lá
da The Sacred Art of Shakespeare, né, da Sagrada Arte no Shakespeare, e ele faz uma distinção entre metafísica universal e a religião e a ideia de uma religião primordial universal, né? E então a ideia é que a busca por uma religião primordial universal ela é diferente da busca por uma metafísica universal, né? E com diferentes obstáculos, né, no caminho nessa tentativa. Além disso, né, existe essa questão de para onde estão sendo levadas as almas, né? E não necessariamente a religião primordial universal vai levar a sua alma para o melhor lugar, né? Então ele fala dessa distinção, ainda falando desse trabalho das taricas, entre o misticismo e esoterismo, né? Então o misticismo seria um fenômeno mais ligado à manipulação emocional, e o esoterismo, pelo menos esse esoterismo dessas escolas, há uma busca, se não mais racional, mas pelo menos sim, que tenta conciliar essas duas coisas com algum grau de verdades espirituais, né? E aí ele vai falar, né, ele fala também um pouco de como é difícil na vida de hoje você se debruçar sobre essas coisas, porque na Idade Média, por exemplo, se trabalhavam alguns meses do ano, sei lá, 6 meses, alguma coisa assim, 7 meses, 8 meses, e os demais eram dedicados a outras atividades, né? Então, aquela ideia de você trabalhar a terra e você, né, no restante do tempo, você vai se dedicar a outras atividades lúdicas, à religião, à filosofia e ao convívio com as outras pessoas e tudo mais, né? Então, ele faz também uma distinção entre seria uma espécie de esoterismo natural, né? Ou seja, aquilo que se reflete na realidade importante na arte, né? E que ele vai defender inclusive na arte sacra, e de um esoterismo formal, né? Que vem de uma linhagem iniciática, né? Então você consegue traçar uma árvore genealógica, os ritos iniciáticos e tudo mais, né? E que é onde ele vai falar ele vai colocar aqui dentro as sociedades de ofício, né? Não necessariamente sobre de forma espiritual num primeiro momento, mas enfim, e aí ele vai contrastar isso com a forma como o esoterismo natural se reflete na Igreja Católica, por exemplo, ou nas verdadeiras religiões, né, na religião no geral, mas em especial na Igreja Católica, que é única nesse sentido por conseguir, por englobar e colocar, deixar disponível a todos os mistérios, os pequenos e os grandes mistérios, e de forma que se realiza aquilo que Jesus Cristo disse quando rompeu-se o véu do templo, né? Então, ou seja, nada mais que estava escondido permaneceu desde então escondido. E aí ele vai falar das escolas monarcais, as escolas catedrais, vai falar desse período ali onde floresceu a escolástica também. Então, vai falar do século XI, XII, e vai falar desses símbolos dos símbolos naturais, dos símbolos universais que se veem refletidos tanto no trabalho dessas sociedades de ofício, dessas corporações de ofícios, né? Então, assim, desse sistema que vai resultar no sistema que se vê refletido no sistema de iniciação dessas corporações de ofício, aqui já entra a maçonaria, né? Pelo menos na sua forma anterior, não moderna, não especulativa, e também de como isso se reflete na arte sacra e na arte em geral, e nas catedrais, e que nessa estrutura que se vê nas catedrais e que podem ser lidas nas estruturas das sumas, né? Que são essas estruturas da escolástica, né?
Então, é um simbolismo, é uma espécie de simbolismo universal revelado, e que hoje é amplamente ignorado pela igreja e pelo cristianismo no geral, que, lembrando que tudo isso é de antes da Reforma Protestante, então não preciso nem dizer que no protestantismo isso tudo se perde, né? E aí ele vai falar, vai apontar para esse momento de ruptura, né, dessas iniciações de ofício, em especial da maçonaria, com o catolicismo, em grande parte fica implícito em decorrência do protestantismo, e, e aí ele vai apontar como essa maçonaria moderna e as demais, o Olavo de Carvalho ele só menciona a maçonaria e a companheiragem, mas tem outras, e eu garanto que tem outras, mas não é, ele não fala de outras aqui, a minha impressão é que ele falou do que ele conhece, do que ele conhecia, né? Então ele falou dessas duas e as demais ficam, né, escondidas. Um, então ele faz só uma leve menção da possibilidade, mas não mais do que isso, né? Então ele vai e aí daí você consegue traçar um caminho pelo iluminismo, os sindicatos, o comunismo e e na própria maçonaria há um simbolismo universal perdido, né? Distorcido, né? E ele vai inclusive comentar, deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, eu vou seguindo aqui, mas ele chega a apontar, ele dá o nome de um livro do século XIX, é isso mesmo, Restauração do Simbolismo Maçônico, já no século XIX, então ou seja, nasceu num século, no século seguinte, já estava a gente falando, olha, e isso que se perdeu. Mas é complicado porque isso que se perdeu é a inauguração da maçonaria já lida com isso, né? Então você vai ter lá o mito do Hirama Bife, Isis e Osíris e tudo mais, tudo isso como fazendo essa alusão a algo que se perdeu, né, no decorrer dos séculos e a uma chave né, de leitura que está perdida ali, da doutrina. Mas enfim, também não é o objeto desse curso, né? Então, ele chega a comentar alguma coisa sobre o Júlio. Não, perguntam para ele sobre o Júlio Évola, né? E ele resume da seguinte maneira: o Duguinho leva a sério, eu não, né? Ele fala um pouco da unidade transcendente dos símbolos universais, comenta um pouco da infiltração dos Illuminatis na maçonaria, e também uma coisa que é realidade, que é verdade, que as sociedades secretas são campos férteis para a penetração e infiltração, né, de outras ordens secretas. Bom, a maçonaria não é uma ordem secreta, mas isso é verdade e tem uma coisa que não é dita, que o Olavo de Carvalho ele não menciona aqui no curso, mas não sei se ele falou disso em algum momento da obra dele ou da vida dele, mas fato é que há um casamento muito sério entre maçonarias e as outras escolas de mistério, e os serviços de inteligência. Mas isso fica para um outro, assim, não está no escopo aqui. Ele vai falar da maçonaria como uma série que na maçonaria assume-se uma série de compromissos e deveres formais que não implicam na adesão de nenhum valor concreto e determinado, né? E ele dá exemplo de casos concretos de como o Estado laico é a estrutura maçônica por excelência, né? E de como o modo de ação cultural predominante da maçonaria, de como ocorre esse modo de ação cultural predominante, como se estabelece, né? Esse modo de ação cultural predominante da maçonaria nos últimos séculos, né? E E aí ele vai comentar sobre a existência de arquilojas maçônicas
seriam, pelo menos como está no livro do Joel Magaldi, em que ele fala que seriam as lojas dos globalistas, que as outras lojas maçônicas às vezes nem sabem da existência dessas lojas, e que há uma tensão entre as lojas maçônicas democráticas, é assim que ele coloca, com as arquilojas maçônicas. Minha experiência, tudo isso é bem balela, mas eu não vou muito de encontro aqui, não vou expor por que eu acho isso, mas, enfim, ele vai falar, de novo, vai retomar o fato de que as raízes iniciáticas da maçonaria foram perdidas, né? Também eu já acho que já comentei que ele vai tratar da Igreja Católica como de fato universal e abarcando os grandes e pequenos mistérios. Ele vai comentar sobre os níveis de alquimia, né, de como a alquimia dos metais, na verdade, é uma imagem da perfeita transformação da alma, né? Vai falar como na maçonaria nenhum princípio precisa ser afirmado, então é aquela ideia da ética formal do Kant, e ou seja, você não precisa concordar não precisa, os diferentes membros não precisam concordar nos pormenores e nas coisas que de fato importam, mas há uma obrigação formal de auxílio de um do outro, de resgate de um do outro, de respeito de um do outro. É a formação do Estado laico, ele de forma anterior, né? E, ele vai tratar então, né? Vai falar de como a maçonaria exerce o poder, na verdade, pela hegemonia e não através de uma hierarquia própria, e que esse poder pela hegemonia antecede o Antônio Gramsci. Então a ideia é que o Antônio Gramsci, ele, na verdade, reinventou a roda porque a maçonaria já tinha feito isso 2 séculos antes. E então é um sistema em que há uma assim o poder ele é exercido através da solidariedade analógica dos maçons, né, e dos membros que fazem parte da sociedade, e isso se reflete na forma como funciona o nosso Estado, o Estado laico, e ele comenta também de como ninguém vê, assim, não há muitos exemplos de hoje em dia, de forma concreta, de formas de Estado que o substituam, né? Ele menciona um pouco o sistema ortodoxo da Rússia, e na verdade ele comenta de como os russos têm um tanto disso, mas eu acho que na verdade vai mais longe do que isso. Hoje eu vi, por exemplo, um comentário assim, lá entre naquele lado dos russos lá, e eu vi alguém comentando de como os russos parecem ter o poder de unir sunitas e xiitas. Eu falei, olha, de fato, eu já vi coisas incríveis com relação à forma como a Igreja Ortodoxa Russa consegue juntar os muçulmanos. Agora, que existe, mas é para lá e não tá para cá, né? Então, aí ele defende que ele sabe que há uma penetração islâmica na maçonaria, e não sabe ao mesmo passo se há uma penetração da maçonaria no islamismo ou nas taricas. E eu acho que a minha opinião sobre tudo que ele expõe nesse ponto é que há uma limitação de escopo do que ele de fato conhece, do que ele está vendo ali, e ele respeita isso, e eu vou respeitar então no review esse escopo, essa limitação de escopo, mas eu acho que não fica tão claro, parece que ele está falando de uma verdade mais absoluta do que de fato é. Ele comenta, né, de como a Igreja Católica foi contaminada por essa ética formal e por esses problemas que foram sendo trazidos para ela, a ponto de os sermões se muitas vezes, muito frequentemente na Igreja Católica, se voltarem mais para questões de aspectos sociais do que dos aspectos realmente
dos grandes e pequenos mistérios, né? Nem dos grandes se fala mais e menos ainda dos pequenos, né? Ele faz uma distinção entre ascese e misticismo também, e ele comenta que Deus não pode ser inacessível e incognoscível na sua ação, apenas na sua essência, né? E aí já vai se encaminhando, e aí ele vai tratar mais para o final do curso, né? De como as escolas tradicionalistas tentam restaurar alguma racionalidade no ocultismo da nova era e tudo mais, né? E tem essa ideia de um materialismo espiritual, que também ele vai abordar mais um pouco das experiências dele com o sufismo, as taricas, né? Por fim, ele vai então se encaminhar para o testemunho pessoal dele de por que ele acredita que só na Igreja Católica há a verdadeira iniciação. Ele vai então indicar no final o livro Questões Místicas do padre Juan González Aretero. E é isso. Então acho que o vídeo ficou longo, mas um pouco mais fácil ir assistir o curso dele. Mas, em minha defesa, aqui está o curso, assim, de forma resumida, tudo que está no curso e, pelo menos, brevemente comentado as minhas impressões do curso. Novamente, eu acho que o final do curso é muito bom. Ele tem o testemunho pessoal dele e a forma, os exemplos que ele dá da forma como se deu a conversão dele, a volta dele ao catolicismo, são muito bonitos e tocantes, mas e o curso em si é bom, mas eu acho que ele é de um escopo mais limitado do que você pode ser induzido a pensar se você assumir que tudo que existe primeiro, que ele está plenamente certo de tudo que ele está falando com relação, se você extrapolar aquilo, né? Então, quando ele fala, por exemplo, da hierarquia da maçonaria ou da existência dessa tensão entre arquilojas e as lojas democráticas, e que ele chega a afirmar que o destino do mundo passa por essa tensão e que ele espera que as lojas democráticas vençam. Eu falo, olha, me pareceu no mínimo uma super simplificação. E é isso. Então eu vou encerrando aqui. Se você se interessa, deixa nos seus comentários, deixa aí nos comentários o que você pensa disso que eu estou fazendo agora. E se você quiser, tem o meu canal do Telegram, Recanto do Guerreiro. Se você se interessar e quiser ajudar o canal, o Pix é para o e-mail escritonasombras@gmail.com, e também você pode enviar e-mails, né, para o escritonasombras@gmail.com. Aí pelo menos a gente não corre mais o risco de perder o contato, né, caso o canal seja derrubado de vez e a gente perca o Telegram. Isso, por incrível que pareça, pode acontecer, e acho que não, talvez seja melhor não esperar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.